Inserção do meio. Voltamos com a segunda parte da palestra de Jorge Larraz sobre as parábolas de Jesus. Entre as parábolas mais poderosas que temos, uma delas é a do bom samaritano. Jesus, ao contar essa história, nos apresenta três personagens principais: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote e o levita. Ambos, figuras religiosas e respeitadas, passam ao largo de um homem ferido e abandonado à beira do caminho, sem se importar em ajudar. Já o samaritano, alguém desprezado pela sociedade de sua época, é quem decide agir. Ele vê o sofrimento do outro e, sem hesitar, faz o que está ao seu alcance para aliviar a dor e ajudar. É importante refletirmos. Como nós agimos quando vemos alguém em necessidade? E tudo mais que você estudar de qualquer religião antiga, de Lao Tse, de Confúcio, do que você quiser, a mensagem convergente é uma só: se transformar, mudar, fazer a nossa transformação moral. Esse é o objetivo. Só que nós somos extremamente resistentes ao processo de mudança. Por isso que nós estamos nesse planeta. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Então, em todas as épocas da humanidade, se trouxe uma religião e o homem que tinha uma mensagem para ir para dentro, ele foi para fora. Eu não estou criticando nenhuma religião, mas você observa muitas religiões antigas em que a proposta era a transformação íntima do homem. Aí se criou o sacerdote, as pessoas raspam a cabeça, usam roupas diferentes. Mas esse não era o maior objetivo. O objetivo era que as pessoas se transformassem. Contam que quando o Buda, anos mais tarde de ter se iluminado, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, o filho dele já tinha 13 anos. Ele chega em casa, a esposa dele olha para ele: você veio fazer aqui? Se eu voltei. Mas você voltou? Foi, eu voltei, eu voltei para casa. Mas você saiu daqui por quê? Eu saí porque eu queria me iluminar, eu queria crescer espiritualmente, eu queria me transformar, eu queria encontrar a verdade. E aí? Não, e aí que eu fui e eu encontrei. Mas se você sabe... aí ele diz para ela, e eu descobri que eu não precisava ter saído para ter me iluminado. Eu não precisava ter ido para fora para conseguir me crescer espiritualmente. Eu poderia ter crescido aqui. Aí diz a mulher dele: mas se você sabe que não precisava ter saído para se iluminar, por que você foi? E ele, numa resposta de profunda humildade, diz: porque quando eu fui, eu não sabia que eu não precisava sair. Agora eu sei. E às vezes a gente faz esse mesmo movimento, a gente acha que vai se iluminar largando a família para fazer uma tarefa grandiosa. E não é, na verdade, a grande tarefa é dentro de casa, ali que está o nosso grande espaço de crescimento espiritual. Então, nas religiões, de maneira geral, a gente sempre fez um movimento para fora e não para dentro. Aí Jesus, cansado de tanto movimento para fora e não para dentro, para fora e não para dentro, ele mesmo veio: não, agora eu quero ver se eles vão torcer a minha mensagem. Então a mensagem de Jesus é toda de amor. A mensagem do Cristo foi a única mensagem de todos esses homens antigos que conseguiu contaminar os seus discípulos a ponto de eles, após a partida do Cristo, terem criado um trabalho de socorro ao semelhante. Se você pegar Krishna, Buda, Sócrates, nenhum deles foi capaz de contaminar seus discípulos para que eles criassem instituições para socorrer os desfavorecidos. Mas a mensagem do Cristo foi tão forte que ela impregnou as pessoas dessa verdade. Mas o que aconteceu conosco em função disso? Nós, quando recebemos a mensagem do Cristo, nossa, mas essa mensagem é linda demais. Isso é maravilhoso demais. Já que isso é bom demais, nós vamos então adorar o mensageiro. Em vez de seguir a mensagem, nós decidimos adorar o mensageiro. Então nós tornamos o mensageiro um Deus, nós colocamos o mensageiro num altar e saímos no mundo dizendo assim: ou você adora o meu Senhor ou eu mato você em nome dele.
E daí a pessoa diz, não, tudo bem, eu aceito o seu Deus, o seu Senhor como meu Senhor, mas eu quero saber o que é que ele prega. Olha, o que ele prega eu não sei, mas que você tem que adorá-lo como o Senhor tem, senão eu vou matar você. Então nós passamos a cultuar a figura de Jesus. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer, mas a gente, por um equívoco, e quando eu falo isso, eu falo assim com muita tranquilidade, porque a gente não está falando de ninguém, nós não estamos falando da Igreja Católica, estamos falando de nós mesmos, em outras eras. Então, ao invés da gente cultuar a mensagem de Jesus, nós cultuamos a pessoa e esquecemos o que ele dizia. Nós passamos a reverenciar a sua imagem e a sua pessoa e não os seus ensinamentos. Aí vem a doutrina espírita. Doutrina espírita não tem parábola, tá? Parece os Vedas. O texto é raso. Uma vez, quando eu era adolescente, eu conheci um rapaz, ele era meu vizinho, ele dizia assim, rapaz, esse negócio de espiritismo, eu queria até ver uma coisa contigo. Isso o que é? Eu tenho pensado, será que as pessoas não interpretaram errado o pensamento do espiritismo? Em que sentido? Não, porque quando fala assim que tem a reencarnação, será que isso não era o sentido parabólico de que você volta no seu filho, que você deixa seu filho para seguir as suas ideias, então é como se seu filho fosse a continuidade? Não, é o espírito mesmo. Não pode ser. Deve ser, vocês interpretaram errado, deve ser parabólico. Não é, lá não tem parábola, lá é papo reto, não tem essa conversa, não tem parábola, o Espiritismo fala de maneira muito clara. E o Espiritismo falou de maneira muito clara para nós que o objetivo dele era qual? A transformação moral do homem. Mas nós não entendemos, sabia? Nós ficamos desesperados quando a gente descobriu que era a transformação moral, porque a gente não tinha saída. Não tinha saída, então a gente tinha que encontrar uma porta para fugir desse negócio, porque a transformação vem sendo pedida, desde que a Terra começou, os diversos mensageiros só falavam disso. Se você pegar a Cabala, o estudo da árvore da vida e a sequência das sefirot para que você alcance a perfeição, é puro autoconhecimento. A tarefa do Buda é toda autoconhecimento. A tarefa de Krishna é toda voltada para o autoconhecimento. A tarefa de Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Então, estava tudo convergindo para isso e a gente se debatendo para não entrar. Até que veio uma doutrina que disse de maneira clara que o objetivo era a transformação moral do homem. E ponto final. Pois vocês acreditam que a gente conseguiu sair dessa? Nós conseguimos dar um nó na doutrina espírita e levantamos a bandeira de que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita era fora da caridade não há salvação, porque a gente foi de novo para fora e não foi para dentro. Porque a gente passou a fazer o que? A gente vai para o centro, bota aquele aventalzinho, né? Amarra, vem fazer a sopa porque eu vou me salvar, né? Aí vai, a pessoa trabalha no departamento da cenoura, então ela vai cortar, a tarefa dela é essa, ela vai cortar a cenoura, e a pessoa que não veio da cebola vai ficar para lá, porque o meu departamento é a cenoura, não é a cebola é da antipática que não veio hoje. E aí você vê a nossa ilusão de como a gente perverteu as coisas, como nós, de certa maneira, tomamos uma interpretação menos exata do que fosse o Espiritismo. Isso aconteceu porque a gente foi fazendo uma leitura de que o objetivo do Espiritismo era que a gente fizesse a caridade institucional. E a caridade que está proposta na obra básica é a caridade pessoal, não é institucional. Peguemos a mensagem Infortúnios Ocultos que está lá. Aquela mulher que visita uma família que está passando fome, ela não vai em nome de nenhuma instituição. Ela está em nome dela. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que é que você, seu CPF, o que é que você, individualmente, está fazendo de socorro às pessoas? Aonde que você está atuando? Esse é o grande objetivo. Então, a gente às vezes quer fazer uma tarefa grandiosa para fora, para não fazer a tarefa para dentro.
Então, eu faço uma creche, eu tenho um trabalho no hospital, aí eu faço um monte de coisa para fora para não fazer para dentro. Aí lá no hospital eu grito com os outros, eu trato mal, menino que já comeu 2 vezes eu expulso da fila. Mas que raios de doutrina é essa que a gente tem, que é esse o objetivo? Na mensagem Os Órfãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito: Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Não foi para fazer orfanato. Nós demos uma rateada, sabe? A gente perdeu de alguma forma o sentido mais exato das coisas. E uma leitura atenciosa da obra Revista Espírita, de 1865, mês de agosto, página 340, na obra da FEB. Lá tem uma mensagem chamada As Chaves do Céu. Nessa mensagem, Lacordaire, que é quem escreve, não o Lacordaire, mas o outro, Lacordaire deixa uma mensagem bem interessante lá, na qual ele diz que a gente às vezes se atrapalha com relação a entender do que deva ser a caridade. Ele diz: fazer a caridade, você precisa fazer uma hierarquia para fazer a caridade. E ele põe 5 degraus nessa hierarquia. E ele diz assim: esses são os degraus de importância da caridade. Você tem que fazer uma escala. Já que você tem que fazer caridade, faça uma escala para a caridade. Primeiro degrau: cônjuges e filhos. Esses são os que devem você primeiro cuidar. Então você primeiro cuida desse, depois você vai cuidar dos outros. Cônjuges e filhos. Degrau número 2: os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Os pais. E por que ele não diz os pais, Darlene? Por que ele diz os autores dos vossos dias e não diz os pais? Porque nem sempre os autores dos nossos dias são nossos pais. Os autores dos nossos dias pode ser uma tia, pode ser uma avó. Então, o segundo degrau são os autores dos vossos dias. Aí escreve ele: aqueles que vos alimentaram, que vos criaram, que vos protegeram e que guiaram os vossos primeiros passos na adolescência. A esses deveis a vossa gratidão. Esse é o segundo degrau. Terceiro degrau: os irmãos consanguíneos. Quarto degrau: os amigos do coração. Quinto degrau: os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Isso significa dizer que a família está na frente dessas outras coisas, porque senão Deus teria errado. Nos deu uma família para que a gente não cuidasse deles, o que não faz sentido. Mas nós, na doutrina espírita, nós no movimento espírita, acabamos fazendo uma leitura equivocada do que seja o espiritismo em si. Nós criamos um movimento que é muito mais focado no para fora do que no para dentro. Felizmente, nesses nossos últimos tempos, a gente está tendo uma transformação do nosso movimento. A partir da década de 70, mais especificamente a partir do ano de 75, o movimento começou a dar uma mudança. E ele descobriu a sua função como educandário, porque ele não era um educandário. Até 1975 ele não era um educandário. O Centro Espírita começa no ano de 1900 como um hospital, porque é o desenho que Bezerra de Menezes faz. Ele era médico, então o Centro Espírita só podia ser um hospital. Só que ninguém quer morar num hospital, então as pessoas se curam e vão embora. Então, nessa época a gente dava receita, nessa época a gente tratava as pessoas como doentes, esse era o movimento espírita da época. Depois o movimento espírita, além de hospital, ele se transforma numa segunda etapa. Ele vem com a obra de Emmanuel, se torna uma oficina, porque é a chamada das pessoas para o compromisso. A gente cria hospital, escola, orfanato, asilos. Nós fazemos uma série de coisas para fora, exatamente porque a gente começa a ler essas obras e começa a achar que a caridade tem que ser institucional. E só a partir da década de 70 a gente descobre o Centro Espírita como educandário, que é quando começam as campanhas. Começa pelo começo da USE, 1975,
Em 77 vem a campanha da evangelização infantil, que a gente passa a ensinar espiritismo na casa espírita. Em 83 vem o estudo sistematizado, que é um fortalecimento, e o centro espírita se torna um educandário. Só que nessa época, quando surgiu tudo isso, o espiritismo ele era muito mais uma escola para a alma, ou melhor, ele era uma escola sobre a alma, em que a gente estudava sobre reencarnação, estudava sobre o mundo espiritual, estudava sobre perispírito. Então era um local onde se estudava muito, mas estudava-se os conceitos espíritas e as verdades espíritas. A partir da década de 90, com a publicação da obra psicológica de Joana de Ângeles, o movimento espírita tem feito uma movimentação. Ele tem descoberto que o grande objetivo nosso não é para fora, é para dentro. Ele está descobrindo o que ele devia saber desde o princípio, que o objetivo nosso é a transformação moral. Que o nosso grande objetivo é que a gente se transforme, a gente seja diferente. Não é que a gente saiba tudo do espiritismo, que chega lá no mundo espiritual, depois da morte, dê 3 currupil para a direita, diga, eu sei a questão número tal. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O que vai resolver é quantas lágrimas enxugaste, qual foi o bem que tu espalhaste, o que você fez, o que você sentiu, qual foi a sua parte na construção da sua transformação. Então, essa mudança que a gente precisa fazer. E todas essas parábolas, todos esses ensinamentos, todas essas verdades que essas doutrinas trouxeram, elas não tinham nenhum outro objetivo, senão trazer para nós a informação de que tudo era para dentro e não para fora. Todas as compreensões que o Espiritismo nos traz, tem que ser para dentro e não para fora. Conhecer o Espiritismo para mostrar que sabe, é perda de tempo. Fazer as coisas achando que a gente vai se justificar para fora é bobagem. Nós estamos aqui realmente para nos transformarmos, para deixar de ser como somos e começarmos a ser como ainda não somos, mas que a gente já sabe que precisa ser diferente. Esse é o objetivo que a gente tem para fazer. Então, o que o Espiritismo nos convoca para que a gente faça, não é simplesmente uma tarefa para fora. Quer fazer para fora? Faça. Mas não esqueça de fazer para dentro. Porque a gente não está aqui para fazer. Nós estamos aqui para sentir. Só que não tem como sentir sem fazer. Então, você pode fazer sem sentir, mas não pode sentir sem fazer. Então, faça, mas sinta o que faz. Embriague-se do prazer de fazer a transformação que você tem que fazer. E olhe para dentro de casa. Cuide das pessoas que estão mais próximas. O nosso sucesso não é medido pela nossa capacidade de fazer com que os nossos filhos acertem. O nosso sucesso é a gente não errar. A gente não erra quando não desiste dos outros. Então a gente tem que fazer o esforço para que a gente não erre. E a gente não pode desistir das pessoas que Deus nos deu para a gente cuidar. Então a gente cuida de todo mundo, sem soltar a mão daqueles que são mais frágeis. Esse é o grande foco que a gente tem para trabalhar. Esse é o objetivo que nós temos para fazer. Então, dentro dessa ótica, não vale a gente apresentar a doutrina espírita como se ela fosse uma universidade de saber. Ela não é. O Espiritismo é um roteiro de transformação íntima. E as parábolas, elas têm que ser estudadas e conhecidas não como um instrumento para a alegoria dos nossos cérebros, mas fundamentalmente para a transformação das nossas almas. Esse é o objetivo pelo qual elas estão aqui desde o começo da nossa civilização. E está na hora da gente começar a fazer essas mudanças e descobrir o que elas representam. Segundo os estudiosos dos evangelhos, Jesus teria contado ao todo 40 parábolas diferentes. Dessas 40 parábolas, 28 delas estão no Evangelho de Lucas. Ele é o evangelho mais fecundo em termos dessas histórias. Mas muitas das parábolas se repetem num evangelho e no outro. É comum a gente encontrá-los repetidos, né? Encontrar essas parábolas repetidas. Mas existem algumas que são mais conhecidas, são mais vistas, são mais comentadas. E como
a gente, nesse estudo sobre parábolas, não poderia deixar de ver algumas coisas sobre as parábolas, especificamente de Jesus. Eu trouxe aqui para a gente ver uma parábola que acredito que todos nós já conhecemos, mas existem alguns desdobramentos que essa história possui que vale a pena que a gente reflita, que é a parábola, uma das parábolas mais estudadas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma parábola que é contada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, e ela é decorrente de um diálogo que Jesus mantém com um doutor da lei. Segundo o que está posto no Evangelho de Lucas, a narrativa começa no versículo 25 e diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O intérprete da lei é aquilo mesmo que em outras traduções aparece com o nome de doutor da lei. O que é um doutor da lei, um intérprete da lei? Para os nossos dias atuais seria o advogado, porque a lei de Moisés ela servia como lei civil e como lei religiosa. Então, quando alguém cometia algum delito naquela época, os doutores da lei é que interpretavam a lei para dizer qual era a pena que a pessoa deveria ser submetida. A lei de Moisés, ao contrário daquilo que os cristãos costumam pensar, que são os 10 mandamentos, a lei de Moisés tem 613 mandamentos. E os 613 mandamentos regram sobre tudo na vida. Tudo. Se, por exemplo, um boi cair num buraco, uma pessoa cavou, aquele que cavou o buraco deve pagar um boi para o homem que perdeu o boi. Se o boi chifrar uma pessoa, então a pessoa ficar machucada, então você vai matar o boi que chifrou. Mas se o boi chifrar a pessoa e matar a pessoa, então mata-se o boi e o dono do boi. Entendeu como é que é? Está tudo na lei de Moisés. Está tudo lá. Como existem também aspectos muito bonitos, lindos. Como, por exemplo, uma parte da lei de Moisés que fala que quando você fizer a plantação de um terreno, na hora que você for colher, você vai colher a plantação em redondo. O que é colher em redondo? Você não colhe os cantos dos terrenos. O judeu não colhe nos cantos, só colhe em redondo. Porque o que nasce nos cantos é para o andarilho, para o faminto, para o miserável, para o desvalido. Se você colocar a sua colheita numa carroça e uma espiga cair da carroça, não pode juntar. Porque a espiga que cai é do faminto, do andarilho, do miserável. É para isso que... Então a lei ela rege todos os aspectos das nossas vidas. E os doutores da lei nada mais eram do que os que interpretavam essas leis para defender seus clientes diante dos tribunais. O cara cometeu um delito, e não, mas aqui tem um versículo que diz tal coisa e ele cumpriu isso, ou ele descumpriu para estabelecer a pena que essa pessoa ia levar. Então aqui quando fala que um doutor da lei perguntou para Jesus, então um advogado, uma pessoa que conhece de leis, perguntou o que é que ele deve fazer para herdar a vida eterna. É muito curioso nós lembrarmos que o judaísmo, até a época do Cristo, não tinha uma leitura muito clara sobre vida após a morte. A vida dos judeus era muito mais no plano terreno do que no plano espiritual. Fala-se muito pouco sobre o que acontece depois da morte para o judaísmo. A Cabala não, a Cabala tem muita informação sobre vida após a morte. Mas o judaísmo mesmo, que está na Torá, não tem muita informação nesse sentido. Mas é interessante que o doutor da lei veio perguntar o que é para fazer para alcançar a vida eterna. A vida eterna é aquela vida que você vai para lá e não precisa voltar mais. Ou seja, você se libertou do círculo das reencarnações. Você agora vai viver só no mundo espiritual, sem precisar ter que voltar para resolver sua vida. E Jesus, a essa pergunta que ele faz, utiliza como uma estratégia, uma tática que Sócrates usava, chamada maiêutica, que é responder uma pergunta com outra pergunta. Então pergunta o doutor da lei: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Resposta do Cristo:
O que está escrito na lei? Como tu interpretas? Ele não responde. Ele propõe uma nova pergunta para que ele então reflita. O doutor da lei então disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Para quem não conseguiu gravar, forma café. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Para ninguém esquecer mais como é que é. De todo o teu coração é de todo o teu sentimento. De toda a tua alma é com relação à tua espiritualidade, à tua história como espírito que tu és. De todas as tuas forças são todas as tuas potencialidades. E todo o teu entendimento é todo o teu conhecimento, que o teu conhecimento não te afaste de Deus. Então é toda a tua razão, toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu entendimento. Existe dentro do judaísmo 5 palavras que são usadas para espírito: Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidah, Verhayah. Essas 5, como se fossem 5 palavras que significam espírito, mas cada uma com um sentido diferente. E aqui ele traz várias delas colocadas nessa frase. O Nefesh é a alma orgânica, é o sentimento nosso de físico, porque se você cuidar de tudo e não cuidar do corpo e só do espírito, você não se salva. Então você tem que cuidar da parte física sua. Uma outra forma de ler o espírito no judaísmo é o Ruach, que é a razão, a lógica, o entendimento, o intelectual. Uma outra, Neshama, é o aspecto moral, os seus valores morais de conduta. Outra é o Yehidah, que é a alma no mundo espiritual. Você no mundo espiritual, a sua alma do lado de lá, você tem que cuidar da sua saúde espiritual do outro lado da vida. Não é porque você desencarnou que você vai fazer o que você quer, lá continua a disciplina. E o Verhayah é a conexão com o sagrado. E na hora que ele dá essa resposta, ele puxa das 5, 4 delas para cá. E depois diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo, muitos cristãos acham que ela é de Jesus, ela não é dele. Essa frase é de Moisés. Está no Levítico, no capítulo 19. Nesse capítulo, Moisés está fazendo uma série de reflexões de como é que as pessoas devem viver, que elas devem fazer as coisas sem elas agredirem aos outros, sem ferir as pessoas. Então, ele está colocando vários pontos e alguns são pontos muito importantes de conduta. Aqui, inclusive, é onde está: quando cegares a tua messe, o canto do teu campo não cearás totalmente, nem as espigas caídas colherás. Não rebuscarás a tua vinha, e nem colherás os bagos caídos, porque deixarás ao pobre, ao estrangeiro, etc, etc. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. E aqui tem uma frase muito bonita assim: a paga do jornaleiro não dormirá convosco. Jornaleiro é a pessoa que trabalha por jornada, que trabalha um dia e ganha. Então a paga do jornaleiro não dormirá convosco, ou seja, você contratou uma pessoa para fazer um serviço de diarista, paga para ele assim que o serviço acabar, porque você não pode dizer assim: olha, roça aqui o meu jardim, que mês que vem eu te pago. Você não pode fazer isso com ele, porque ele ganha por dia. Então você tem que pagar logo depois que ele termina. O diarista tem que pagar ao final da diária, porque a pessoa trabalha para ter o dinheiro, ela não tem dinheiro guardado. Não amaldiçoarás o surdo, e nem colocarás tropeço diante do cego. Imagine, o cara é surdo, você fica amaldiçoando ele não está ouvindo. E colocar tropeço diante do cego. É brincadeira, né? O cara já é cego, você vai botar um tropeço na frente dele. Não andarás com o mexeriqueiro, e não atentarás contra a vida do teu próximo. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o seu pecado.
Aí vem agora a parte que mais nos interessa. Não te vingarás, e nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que aqui, a figura próximo é próximo mesmo, não tem conversa fiada não, o próximo é o próximo. Tanto que nas traduções mais próximas do original, é o teu vizinho. Então, quando fala assim que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, é a pessoa que mora ali na tua ilharga, a pessoa que mora na sua vila, do teu vilarejo. Não é para você amar uma pessoa, não, esse cara aí é outra conversa. Você tem que amar o seu próximo. Então, a figura que o Moisés falava é dentro da tua vila, as pessoas, tudo que ele está falando é em relação à vila. Então, as pessoas da sua vila, você tem que amar as pessoas, não tem que brigar com as pessoas da sua vila, e tem que amar a pessoa que mora próximo de você, como a você mesmo. Então, na leitura dos judeus, até então, o próximo era o próximo. E ponto. Quando o doutor da lei diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus diz assim, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Até onde vai a distância do que é próximo? 2 quilômetros? Se o cara for da vila vizinha, vale? Pode? Não pode? Quem é o meu próximo? Jesus não responde. E, segundo o que diz o evangelista Lucas, ele já iniciou a fala contando uma história dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Na região de Israel, existem alguns locais que são mais conhecidos pela história que o judaísmo nos apresenta. Então, nós temos, por exemplo, uma cidade, que é a cidade de Jerusalém, que, como se pode perceber, é uma cidade que fica num lugar mais alto, tanto que quando as pessoas vão para Jerusalém, geralmente diz assim, fulano subiu para Jerusalém, porque Jerusalém é realmente um topo de uma montanha. Era uma montanha dos Jebuseus, que havia sido comprado pelo rei Salomão, pelo rei Davi, para que ali fosse, no futuro, erigido o templo de Jerusalém. Eu vou contar um segredo para vocês. Isso aí não precisa ser verdade, mas é como os judeus acreditam. Os judeus acreditam, enquanto na história, que é mitológica, é claro, a gente que estuda o espiritismo sabe disso, mas lembram que existia Adão, Eva, Caim e Abel? Aí Caim e Abel faziam sacrifícios. Para os judeus, o local onde Abel e Caim faziam os sacrifícios era exatamente aqui em Jerusalém, nesse lugar. Depois, Abraão quis sacrificar seu filho Isaque no topo do monte. Eles acreditam que esse local também é o mesmo lugar. E depois o templo de Jerusalém foi erigido exatamente no mesmo canto. Então, tem essa leitura, né, de quão é sagrado esse lugar no topo dessa montanha. E a cidade de Jericó, ela fica num local bem mais baixo. O Mar Morto, ele é 400 metros abaixo da linha do mar, do nível do mar. Então, ele é bem mais baixo. E Jericó é uma cidade que fica baixo demais, porque fica ela próxima aqui do Mar Morto e já fica numa região diferente. Jericó já fica numa área de Israel que é a chamada Samaria, onde vivem os samaritanos. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, do topo dessa montanha para essa região baixa de Jericó, que é uma cidade marcada pelo comércio. A estrada para Jericó é a estrada que levava para o norte de Israel, e então, por esse motivo, era uma região que tinha um interesse comercial muito grande. Então, havia muito comércio, um mercado muito grande na região de Jericó. Enquanto que o que mais destacava Jerusalém era exatamente essa questão da espiritualidade, do templo de Jerusalém. Então, nós temos aqui no sul a Judéia e temos nessa região mais central de Israel a chamada Samaria,
que é essa região aqui, tomada por Jericó, pelo Monte Garazim e pela cidade de Samaria, propriamente dito, que é quem dá nome a essa região toda. Os samaritanos, eles são frutos de um processo de miscigenação racial, que quando Nabucodonosor esteve dominando a terra de Israel, ele levou 85% dos judeus para que eles fossem morar na Babilônia. E ele trouxe muitos babilônios para cá para que morassem nessa região. E houve uma miscigenação racial entre os babilônios com os judeus daquela época nessa região da Samaria. Para piorar a situação, aconteceu uma cisma religiosa entre eles e os samaritanos pararam de ir a Jerusalém para reverenciar o templo de Jerusalém. Eles criaram no Monte Garazim um outro templo. Então havia um templo no Monte Garazim, onde os samaritanos frequentavam. Eles não iam a Jerusalém. E isso gerava um desconforto muito grande, porque Israel inteira tinha que reverenciar o templo de Jerusalém. A própria Galileia, que era uma região mais distante, mais pobre, de vila de pescadores, onde tinha uma população mais simples e menos rica, à exceção de poucas cidades que eram mais expressivas, como a cidade de Séforis, a cidade de Magdala, que eram de mais expressão por conta da presença do Império Romano nela, mas as outras eram vilarejos muito pequenos, vilas de pescadores. Aqui ninguém discutia a criação de um templo, o templo era o de Jerusalém, mas os samaritanos não aceitavam e tinham um templo específico e uma ruptura na religião que não aceitavam o rigor com que os sacerdotes tratavam a religião. Então esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos salteadores que, roubando, deixaram-no semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Um sacerdote, fazendo o mesmo trajeto, viu o homem caído na beira da estrada e passou de largo, ou seja, foi embora fazendo de conta que não estava vendo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. O levita é um outro personagem da estrutura hierárquica judaica. Os levitas são os descendentes de Levi. Jacó teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Naftali, José e Benjamim. E quando eles pegaram a região de Israel, eles dividiram essa região em 12 tribos. Só que entre essas 12 tribos, o filho Levi não ganhou pedaço nenhum. Foi o único dos 12 que não teve pedaço. Porque os levitas, ou seja, os filhos de Levi, teriam o direito de morar em qualquer região do Estado de Israel e não precisavam ser donos de território, porque eles morariam em qualquer um dos territórios. E o filho de José, chamado Manassés, ganhou também uma região. Então ficaram 12, porque ficaram 11 filhos e um neto, né, com as regiões que foi dividido o Estado de Israel. E os levitas, eles tinham uma missão especial, eles eram os únicos que podiam cuidar do templo de Jerusalém. Só eles poderiam colocar os pães, acender as velas, fazer todos os paramentos, e eram os únicos que tinham a autoridade para carregar a Arca da Aliança. Ninguém mais podia carregar. Só os filhos de Levi, só os levitas. A função deles era uma função de zelo, de cuidar, enquanto que os sacerdotes era a função de serem os abençoadores, os que faziam a conexão de Deus com os homens, e os levitas cuidavam do templo enquanto espaço físico, mas não com a questão da espiritualidade. A espiritualidade estava reservada para os sacerdotes. E os levitas, o cuidar daquele ambiente, para que tudo estivesse limpo, tudo estivesse funcionando, tudo estivesse de acordo, para que o sacerdote pudesse celebrar as cerimônias sem nenhum embaraço, porque os levitas cuidavam de todos os bastidores daquilo que era preciso acontecer. E aí em seguida diz o evangelista: semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, um homem que vinha daqui da região da Samaria, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o,
compadeceu-se dele. Em outras traduções diz assim: e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Essa palavra aqui, pensou, não é o verbo pensar de imaginar. Pensar é tratar, material pêncil. Então, você pensar feridas é tratar de feridas. É um outro sentido que o verbo pensar tem. Quando a gente pega em português, a gente fica com a ideia de que ele ficou olhando para a ferida, pensando, mas pensar é tratar. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho. Por que ele não botou rifocina, mertiolate? Mas ele botou óleo e vinho. E colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Por que ele põe óleo e vinho na ferida da pessoa? Lembremos que esse óleo aí não é azeite, não é óleo de soja, não é óleo de coco. O óleo lá é azeite de oliva, que é só isso que tem. Dá uma dó quando você vai no Oriente Médio, o pessoal frita a batata com azeite. Você fica olhando, ai meu Deus. Mas para eles é tão barato quanto a gente fritar com óleo de soja. Então eles usam óleo, o azeite, porque o azeite tem aquelas propriedades terapêuticas para machucado, que a gente passa, né? Vocês são muito novos, vocês não sabem disso, mas a Darlene deve lembrar. Vocês são novos, mas a Darlene lembra. Que a gente passa azeite no machucado. E no ouvido? Ah, é? Azeite no ouvido? Gente, vocês são velhos, né? E vinho? Por que ele passava vinho? Qual o sentido? Para pegar o álcool. Pegar o álcool. Não tinha álcool, o álcool que tinha do vinho, vai tu. Não tem tu, vai tu mesmo. Então, o vinho, quando tem um pouquinho de álcool, ele servia para desinfetar. Então ele pega e joga óleo e vinho, que era a ferramenta que se tinha para poder fazer o tratamento daquela pessoa. Coloca-o sobre seu próprio animal e leva-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A história acaba aí. Então, essa é uma história muito interessante pela forma como ela apresenta. E os estudiosos que falam sobre o estudo de parábolas dizem que a gente, quando estuda a parábola, precisa fazer 3 camadas de interpretação. A primeira camada é a interpretação literal do texto, para que você consiga entender o que é que aquele texto teria para lhe dizer. Vamos entender então. Então foi um homem que veio, machucou, caiu e tal, passou óleo. Então essa é a interpretação literal, que os judeus chamam de pshat, que é a leitura literal do texto. É você ler o texto por aquilo que o texto é. Aí depois disso, você vem para uma segunda interpretação. A segunda interpretação é a interpretação simbólica do que o texto quer dizer, que os judeus chamam de remes. É você pegar o texto e fazer a leitura dos símbolos que isso representa. O que será que isso quer falar para nós? Porque, se a gente for olhar, o homem não vinha de Jericó para Jerusalém. Ele ia de Jerusalém para Jericó. O que isso quer dizer? Ele descia da espiritualidade para a materialidade, do templo de Jerusalém para o mercado, do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, quando nós fazemos a nossa viagem, saindo, abandonando a espiritualidade, indo na direção do mundo material, nós ficamos frágeis, nós ficamos capazes de sermos atingidos, de sermos prejudicados, de sermos atacados por aqueles que queiram nos prejudicar. E diz o texto:
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem, tirarem tudo quanto possuía, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Os salteadores aí são as pessoas que tiram daquele que está descendo todos os valores dos quais ele se adorna. Então, quando a gente se adorna de virtudes, se adorna de conceitos, se adorna de coisas, os salteadores vêm e saqueiam de nós tudo aquilo com o que a gente se veste, tudo aquilo com o que a gente se cobre. E isso acontece com a gente quando você, por exemplo, diante de uma situação qualquer, você se descobre sendo atacado, seja por entidades desencarnadas ou por pessoas encarnadas que retiram de você o que você pensa que você tinha como riqueza. Meu Deus, eu pensei que eu era uma pessoa melhor e eu não sou. Eu perdi a cabeça, eu disse tanta coisa, eu ofendi tanto, eu rodei a baiana, né? Como diz o Raul Teixeira, eu pedi ao obsessor que incorporasse e aí deu a mensagem, deu passividade ao obsessor e mandou ver. Então, na hora que você faz esse caminho de Jerusalém para Jericó, nós ficamos vulneráveis a esses ataques. Esses salteadores que nos deixam semi-mortos na beira do caminho, são todos os que destroem as nossas pretensas virtudes, as nossas pretensas riquezas. E aí vão aparecer 3 personagens nessa história. O primeiro deles é o sacerdote, que vem pelo mesmo caminho, vendo, passa de largo. O sacerdote não o socorre por quê? Porque o sacerdote é um ser puro demais. O sacerdote é alguém muito puro, e ele não pode, porque o sacerdote não pode tocar em morto. Pela lei de Moisés, o sacerdote não toca em morto. Aí o cara está ali à beira da morte, vou tocar nele, aí que o cara está morto, aí eu vou ficar impuro. Então ele não se aproxima, ele não mantém contato com quem sofre, porque isso pode prejudicá-lo. Isso lembra muito uma coisa que o movimento espírita, como ele muda, né? Não o espiritismo, mas o movimento espírita. Antigamente, na década de 70, década de 80, até década de 90, havia muito dentro do movimento espírita pessoas que eram vegetarianas. E elas diziam assim, eu sou vegetariano porque o fluido do animal faz mal para nós. Quando você mata o animal, aí você come aquela carne com aquele fluido, aquilo faz mal para você, você fica impregnado com aquele fluido da morte do animal. Então, por exemplo, na reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica, eu não como carne, porque para poder não ir pesado para a reunião mediúnica, para não comer a carne do animal nesse dia. E aí por isso que eu não como carne, para não ter essa impregnação negativa em mim. Isso era como a gente pensava lá atrás. Hoje, as pessoas dizem diferente. Elas dizem assim, eu não como carne porque é crueldade com os animais. O foco deixou de ser eu, porque antes o foco era eu, porque eu vou ficar impregnado. Não quero saber se o bicho vai sofrer, o importante é que eu não vou ficar com o fluido ruim dele. Então eu estava muito mais preocupado em mim, na minha pureza, do que no sofrimento do bicho, porque se eu conseguisse matar um animal sem ele colocar fluido em mim, dava para comer. O que eu não podia era comer um animal que fosse me trazer fluido ruim. Mas o sofrimento dele não era o mais importante. Hoje as discussões são, não podemos fazer isso, que os animais sofrem. Faz sentido, né? Mas mesmo assim nós ainda somos um movimento incongruente. Nós temos as nossas incongruências, porque a gente faz evento para levantar fundos para o movimento, para falar de amor aos animais e faz uma feijoada, né? Mas a gente faz e acha bom, né? Faz um churrasco para levantar fundos para o movimento. A gente só não é pior porque nós não somos uma sociedade protetora dos animais, porque aí era para acabar mesmo, você ser uma sociedade protetora dos animais fazendo um churrasco para levantar fundos. Aí era o fim da picada. Mas é uma incongruência o que a gente faz e a gente ainda não sente que está fazendo alguma coisa estranha com o que a gente está fazendo. Mas é assim mesmo. Então,
veio o sacerdote e passou de largo, porque ele é puro demais para se envolver com esse tipo de problema. Então nós, muitas vezes, fugimos de socorrer as pessoas, porque a gente se acha puro demais. Depois passou o levita. O levita também não socorreu quem estava caído à beira do caminho. E por que o levita não socorre? Porque ele é pequeno demais para fazer isso. Quem sou eu, coitadinho? Eu sou um levita, a minha função é só cuidar do templo. Eu não sou, isso é para o sacerdote. Eu sou muito pequenininho, eu sou uma mosquinha, né? E aí a gente não faz porque acha que não é grande o suficiente para fazer. E aí acha que a gente tem uma outra tarefa, minha tarefa é cuidar do templo, e eu sou só um simples ajudante, o sacerdote, é o não representante, né? Como algumas vezes acontece, não, o presidente da casa e a pessoa que eu sou ninguém, não vai fazer nada. Ainda fala com a voz bem tremida, que é para ficar mais humilde. Aí passa o samaritano. O samaritano é tido pela essa população que está em Jerusalém como alguém que é indesejável, ele não é uma pessoa benquista. O samaritano é tido como um herege. E aí Jesus diz: certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Nessa linguagem simbólica, o que seria o óleo e o vinho? Abandonando o aspecto material do óleo como sendo o azeite de oliva e o vinho como sendo o álcool. O que é que eu poderia oferecer para uma pessoa que está ferida na condição de óleo e vinho? Para que os judeus usavam óleo no passado? Além de passar nas feridas. Para iluminar. Para iluminar. O óleo representa, portanto, a iluminação, o esclarecimento, a luz do conhecimento. Então, você colocar óleo numa ferida significa você colocar luz no machucado de alguém. Só que a luz sozinha, se ela não tiver um contrapeso, ela pode machucar as pessoas. Que a verdade sem amor, ela machuca. Por isso você tem que conjugar o óleo com o vinho. O que é o vinho? O vinho é a alegria, é o consolo. Então, colocar óleo e vinho significa conjugar esclarecimento e consolo. Quando a gente socorre alguém, você tem que oferecer esclarecimento e consolo de maneira conjunta, para que a pessoa consiga sair da onde ela está. Se você recebe uma pessoa na casa espírita que tem envolvimento com a problemática do aborto, por exemplo, e você diz: sente aqui que eu vou lhe contar o que acontece. E eu vou tratar isso sem a visão do esclarecimento conjugado ao consolo, era melhor que eu não falasse nada. É melhor que eu não falasse. Ou, por exemplo, uma mãe que chega lá e diz: meu filho se suicidou. Ai, nossa, você não tem noção, é um sofrimento. Então, assim, a doutrina é ou não é consoladora, pelo amor de Deus? Porque se for para a gente fazer isso, é melhor que não fale nada. Esclarecimento sem consolo não é doutrina espírita. Porque quando Jesus prometeu que mandaria outro, ele não disse: eu vou mandar o esclarecedor. Ele não disse que ia mandar o informador. Ele não disse que ele ia mandar o relembrador. Ele disse que ele ia mandar o consolador. De tudo por tudo, somando, subtraindo, tudo que o Espiritismo vai falar, no fundo, na síntese, a doutrina teria que ser consoladora. Então não faz sentido nós apresentarmos uma proposta de esclarecimento para alguém que não console. Se for para fazer isso, fique calado. Não diga nada. Eu fico às vezes muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas que, quando acontece algum acidente de vulto no país, começam a fazer interpretações kármicas desses acidentes e fazer alguns comentários extremamente infelizes. Não sei se vocês lembram daquela Boate Kiss, quando houve o incidente, que logo levantaram algumas pessoas dizendo que o gás que se desprendeu daquela borracha, aquela espuma que pegou fogo, era o mesmo que era usado
nos campos de concentração, nas câmaras de gás, e que, portanto, eles eram nazistas reencarnados e que tinham passado pela mesma experiência que haviam imposto aos judeus. Eu gostaria de saber qual foi o pai que se consolou com essa informação. Ainda que isso fosse verdade, não deveria ser dito. Ainda que fosse, porque isso não consola. Imagina você chegar na casa espírita, sua filha morreu lá na Boate Cristo, nazista, né? Sei qual é. É muito difícil, é muito amargo isso. Então, ainda que isso fosse verdade, ainda que fosse, não se deveria dizer. Então, nós nunca podemos dissociar no atendimento às pessoas a questão do óleo e do vinho. E uma coisa que é muito importante, nós temos que acabar com essa coisa de sermos o Dom Quixote do mundo. Nós não temos a solução para todas as coisas, porque quando o samaritano junta a pessoa, ele coloca no cavalo dele, que é aquilo que o leva para mais longe, ou seja, o conhecimento que ele possui, e o leva para uma hospedaria. Ele não coloca a pessoa nas costas para levar. A hospedaria são todos os profissionais que você pode contar para socorrer uma pessoa. São as instituições que podem atender. Aqui está o psicólogo, aqui está o médico, aqui está a assistência social, aqui está o pessoal do CAPES, pessoal do CRAS, sei lá do que for, a instituição espírita, a instituição que recolhe drogado, é o ambiente onde você pode acolher aquela pessoa. Porque nós não temos a solução para tudo, você não pode colocar o mundo nas costas. Então você tem que acionar a rede de socorro que o mundo tem, você tem que fazer isso. Você não pode simplesmente colocar tudo sobre você. Então ele leva o homem para a hospedaria, e aqui diz uma coisa interessante. No dia seguinte ele tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Mas se foi no dia seguinte, então ele só seguiu no dia seguinte. Então ele passou a noite com ele? Se ele passou a noite com ele, ele passou o período da escuridão com essa pessoa. Ele não abandonou o período mais crítico. Quando o dia nasceu, é que ele seguiu viagem. Ele não largou o cara na hospedaria e tocou aquela música da Roberta Miranda para ele, né? Deixou o cara lá e disse para ele, vai com Deus, vai com Deus. Não teve essa necessidade de dizer para ele ir com Deus. Ficou com ele. E esse período de nós passarmos o período de escuridão com a pessoa que sofre é muito importante. Você acompanhar a pessoa no seu período de sofrimento. Não abandonar a pessoa na sua hora de crise, porque a pessoa caiu e ela vai passar por um período de escuridão. Fique com ela. A gente deve fazer todo o possível para não abandonar as pessoas nos seus períodos de crise. Nós não temos vitória quando as pessoas que estão à nossa volta sempre acertam. Nós temos vitória quando nós não desistimos das pessoas. A não desistência é o sinal da nossa vitória. Ainda que a pessoa que a gente está apostando nem tenha melhorado, mas eu tenho que saber se eu desisti do outro. Que eu tenho que cuidar de mim, para que eu não abandone. Que quando eu abandono, eu estou decretando a falência dele e minha. Que eu abandonei. Meu filho, você não tem mais jeito. A partir de hoje, não sou mais sua mãe. Então, se você faz isso, provocou uma ruptura. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte chamada Benefícios Pagos com a Ingratidão, que diz que quando você abandona alguém, porque a pessoa é ingrata, você desacelera a evolução do outro. Porque quando você abandona, a pessoa se justifica no seu abandono para não caminhar, dizendo que você abandonou, por isso que ela não caminha. Mas se você não abandona a pessoa, mesmo ela sendo difícil, você acelera a evolução dele, que quando ele desencarna, que ele toma conta de tudo que ele recebeu e o pouco que ele produziu, isso impulsiona o progresso dele e ele ganha uma velocidade que ele não teria se você tivesse abandonado. Por isso que a gente não deve abandonar, porque a pessoa se sente comprometida diante da lei de devolver parte daquilo que ela recebeu. Então, esse samaritano, ele leva para a hospedaria e passa a noite com ele. Daí ele tira 2 denários e entrega ao hospedeiro. 1 denário é uma diária, tá? Então ele pagou 2 diárias aí. Ele paga 2 diárias, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Mostrando
o quanto o conhecimento espiritual, ele nos ajuda a entender o nosso comprometimento com as pessoas. Ele não perde o vínculo. Quando eu voltar, o que tu gastares a mais, ele se compromete com ele. Ele não abandona o cara na hospedaria e vai embora. Diz, olha, quando eu voltar, se tiver gasto mais alguma coisa, pode me falar que eu restituo. Cria um laço de comprometimento com essa pessoa. Essa é a parábola. E quando Jesus termina de contar a parábola, que é uma resposta para a pergunta, quem é o meu próximo? Jesus continua a resposta dizendo para ele, qual desses 3 homens parece-te ter sido próximo do que caiu na mão dos salteadores? Novamente, a pergunta é respondida com uma pergunta, não tem resposta. E o doutor da lei deveria dizer o quê? O samaritano. Seria o lógico. Mas ele, para não dizer o samaritano, para não dar o braço a torcer, ele diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. Para não dizer o samaritano. Morre, mas não diz. Aí Jesus diz, muito bem, vai tu também e procede de igual modo. Então ele não dá nenhuma resposta para o doutor da lei, ele vai tirando de dentro dele e vai fazendo as análises e as interpretações. E nessas análises que a gente faz sobre parábola, existe não só esses 2 níveis, existe um terceiro nível de interpretação. O primeiro é o literal, o segundo é o simbólico, e o terceiro chama-se contextualização. É quando a gente volta para o texto e pergunta, quem é você na parábola? Onde você está? Você é o incauto que sai de Jerusalém para Jericó? Ou você é o salteador que explorou e jogou uma pessoa na beira da estrada? Ou você é o que se acha puro demais para não ajudar os outros? Ou você é o que se acha pequeno demais que não ajuda o outro? Ou você é o samaritano que recolheu? Ou você é o estalageiro que recebeu o samaritano no meio da noite? Existem alguns estudiosos que discutem essa parábola, que dizem que certamente nesse trajeto não existiam muitas estalagens, e que é provável que quando o samaritano chegou trazendo o homem ferido para que ele se alojasse, deve ter encontrado na hospedaria o sacerdote e o levita jantando. Imagina o desconforto dele quando ele entrou carregando o homem nos braços e os 2 estavam à mesa e aqui, exatamente o samaritano juntou o homem que eles viram e que não tiveram coragem de ajudar. Então, a terceira camada de interpretação é quando você projeta as pessoas para dentro da parábola. Porque não adianta nada a gente saber ficar discutindo filosoficamente se eu não perguntar como você se sente aqui dentro. Porque é isso que vai mover as nossas vidas, é isso que vai nos fazer tomar atento do que significa. Uai, o que é isso aqui? Por que eu estou falando? Será que eu sou isso aqui? Será que eu me pareço com esse salteador? Será que eu me pareço com esse levita? Eu preciso descobrir em que estágio da história eu estou aqui representado. Quem sou eu nesse contexto? Porque às vezes a gente lê muito, mas a gente não se joga para dentro. Você tem que se jogar para dentro para fazer a reflexão de até que ponto você não é o elemento mais escuro dessa mensagem. Tem vezes que a gente lê aquelas mensagens de Emmanuel que diz assim, suporta o amigo insensato que te agride, ele está doente, tem paciência com ele, porque ele é um irmão, não sei o que. E geralmente a gente lê na condição da vítima. Mas a gente deve aprender a ler também na condição do algoz, como se isso estivesse sendo dito para a pessoa que a gente agrediu. E a gente só quer ler, realmente eu fui agredido, fulano. Leia de novo, mas você é o agressor. E quem está lendo é a pessoa que você agrediu, para que você perceba que você é um doente. Porque a gente às vezes se coloca muito na posição de coitadinho. E aqui, nessa hora, nós temos a chance de reler esse texto com uma interpretação muito mais nítida do que poderia ser a leitura que a parábola pode oferecer para nós. Assim também, as diversas parábolas do Cristo, quando são interpretadas, elas precisam ser desenvolvidas, cada uma delas, de acordo com as leituras textuais, simbólicas e as contextualizações que elas têm que ter para que faça sentido. Vai estudar a parábola do filho pródigo?
analisa textualmente, analisa o simbolismo de cada uma delas, observa que são 2 filhos, não é um só, são 2, os 2 são tão importantes na parábola, um é tão importante quanto o outro. Vai estudar a parábola dos trabalhadores da vinha, não olha só os da última hora, olha todos, porque todos são importantes. Todos são personagens muito ricos. Vai estudar a parábola dos talentos, observe todos os personagens que estão na história, leia todos eles, investigue. Uma obra extraordinária para se estudar a análise do Evangelho é uma obra que ela não é mais publicada, ela tem na internet na forma de PDF. E eu sugiro que vocês busquem, porque é uma obra excepcional. Ela está em 8 volumes, chama-se A Sabedoria do Evangelho. Essa obra é uma obra escrita por Torres Pastorino, que tinha sido padre, conhece latim, conhece grego, conhece hebraico, faz leituras muito interessantes do texto bíblico. Nem todas as coisas que ele diz são espíritas, tem algumas coisas, umas viagens que ele faz ali, umas coisas que só ele que fala, uns triângulos dentro de uns círculos dentro de triângulo. Ele faz tem alguns momentos em que ele dá umas viajadas fora daquilo que o Espiritismo apresenta. Mas para análise de texto, nossa, ele é espetacular. E tem algumas interpretações geniais sobre as parábolas. E eu, particularmente, não conheço nenhuma obra que interprete os textos do Cristo de maneira tão rica, desdobrando tantos aspectos como essa obra do Torres Pastorino. Ele tem, dentro da leitura que ele promove, algumas interpretações muito bonitas. Talvez vocês já tenham visto, certamente, uma frase do Cristo que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A partir dessa frase é que surgiu a ideia de que só Jesus Cristo salva, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho para chegar a Ele, só tem Ele. Não adianta você arranjar outro que não vai, só vai ao Pai se for por mim. E ele diz que... Aí existe muitas pessoas, não só ele, que dizem que há um errinho na tradução. Isso aí não é só ele que fala, não. Muitos dizem que o texto, até o Haroldo Dutra, da tradução dele do Evangelho, do Novo Testamento, fala isso. Que seria, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Né? O caminho da verdade e da vida. E não o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a interpretação que o Torres Pastorino faz é muito curiosa. Ele diz que o texto foi alterado. E que antes do eu sou o caminho, tinha um O na frente. O. A letra O. A tradução seria, o eu é o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo eu. O que é totalmente diferente. O eu é o caminho. O eu interior. A busca do meu eu. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo eu. Se eu não encontrar o meu próprio eu não vou conseguir chegar a Deus. Essas são algumas das interpretações incríveis que Torres Pastorino traz para nós. Mas as parábolas do Cristo, elas são extremamente ricas. E esse foi o grande instrumento que ele utilizou para o seu processo de instrução que ele passou para nós. Muitas parábolas existem pelas diversas religiões afora, diversas doutrinas, com conteúdos os mais diferentes possíveis. E eu gostaria de terminar essa nossa conversa de hoje contando para vocês uma parábola que tem 2000 anos. É uma parábola que não é de Jesus. É uma parábola do judaísmo, que talvez ela possa ajudar a gente a compreender alguns aspectos que a vida possui. Os rabinos contam que num reino distante havia um rei que tinha 4 esposas, 4 rainhas. A 4ª das suas esposas era a rainha que ele mais amava. Ele fazia todas as vontades dela. Tudo que ela queria, ele oferecia. Tudo que ela pedia, ele dava para ela. Tudo. Ela não ouvia não em momento nenhum. E ela era muito satisfeita, muito farta, exatamente pelo fato de que ele dava a ela tudo que ela pedia.
A sua terceira rainha era a mais bela de todas. E era aquela com quem ele se apresentava nas festas, nas cerimônias. Ela sempre andava muito bem vestida, ela andava sempre muito bem arrumada, ela era muito elegante. E ele gostava de desfilar com ela nas festas, porque exatamente ela era muito exuberante na beleza que ela possuía. A segunda das suas rainhas, sua segunda esposa, era a mais próxima dele, era a mais amiga que ele tinha, era com quem ele se confidenciava, era com quem ele conversava mais, era quem ele ouvia, e ele partilhava os seus momentos mais íntimos com essa, que era a sua grande conselheira nos seus momentos de crise. E tinha a primeira das suas esposas. Ela era feia, magra, doente. Suas roupas eram farrapos. Ela andava pelo palácio como se ela fosse uma sombra. Ele praticamente não conversava com ela, ele não dava atenção a ela, ela vivia abandonada pelos cantos do palácio, vestida com roupas andrajosas. Ela tinha uma atmosfera doentia e andava sempre de olhos baixos. E o rei nunca se ocupava de cuidar dela. Os anos foram se passando até que o rei se sentiu muito mal, chamou os seus médicos, os médicos vieram, analisaram e disseram para ele: Majestade, nós temos uma péssima notícia para o senhor. O que foi que houve? O senhor vai morrer. Se eu vou morrer? Vai, você vai morrer. Não, não acredito. Não acredito que eu vou morrer. Vai. Meu Deus, eu tenho tanta vida para ver. Não vai ter mais. Nós aconselhamos que o senhor se despeça dos seus familiares, porque a morte está chegando. Eu tenho quanto tempo de vida? Isso, poucas horas. É bom o senhor se apressar, porque de repente o senhor não vai conseguir nem se despedir de todo mundo. Ele desesperadamente bateu na sineta e chamou sua quarta esposa. Ela entrou no quarto. Diga, meu bem, o que é que você tem? Você está pálido? O que é que houve? Estou me sentindo muito bem, eu queria te fazer um pedido. Pode falar. Estou passando muito mal, estou sentindo que eu vou morrer, e eu queria te pedir uma coisa. Você pode falar. Vem comigo. Como assim? Se eu vou morrer, me acompanha. Você está louco? Vou nada. Não vou nada. Eu sou desse mundo, não vou nunca para outro mundo. Eu sou do lado de cá, eu não vou para lá. Ele insistiu com ela, ela então disse: olha, você está passando mal. Deu as costas e fugiu do quarto. Bateu a sineta, chamou a terceira esposa. A terceira esposa veio. Alguma festa para ir, majestade? Disse: mais ou menos, é no outro lugar que eu quero que a gente vá. Ah, isso que é? Isso é que eu estou passando muito mal. Eu estou vendo, você está pálido. Estou bem. Eu estou precisando de ajuda. O que você quer? Eu estou sentindo que eu vou morrer. E eu queria que você me acompanhasse nessa minha ida. Ela disse: mas eu vou nada. Você está louca? Eu não vou de jeito nenhum. Mas eu sempre, puxa, eu levei você para todo canto. Mas eu não vou não. Ainda vou lhe dizer mais uma coisa: você morrendo, eu vou casar com outro no dia seguinte. Não faça isso. Você disse na minha frente, Diego, na sua frente. Você morrendo, no dia seguinte já tem outro marido. Puxa, mas você fala isso para mim, fiz tudo por você, mas meu filho, eu sou assim. E simplesmente virou as costas e foi embora. Aí ele chamou a segunda esposa. Quando a segunda esposa entrou, ele estava muito mal, muito pálido, já respirando com dificuldade. Quando ela entrou, que ela viu a situação dele, ela já correu e disse: meu Deus, você está muito mal. Pegou um travesseiro, colocou, o que você está sentindo? Alguma coisa, quer uma água? E sentou do lado dele para cuidar dele. Disse: eu estou me sentindo muito mal. Eu estou vendo, estou vendo. Como é que eu te ajudo? Fala para mim. Você sabe que você sempre foi minha grande companheira. Você sempre me ajudou em tudo. E eu queria te pedir um favor. Você que é, sabe? Eu sempre ajudei você em tudo. Pode falar. Estou morrendo. E eu queria que você me acompanhasse nessa minha ida. Ela disse: mas eu vou nada. Você está louca? Você morrendo aí, eu posso dar banho em você, eu posso preparar teu funeral, eu faço tudo, mas ir com você não vou nada. Eu vou até a beira do túmulo, dali para frente eu não vou mais não. Puxa, mas você não pode me deixar sozinho. Não, você está delirando, eu vou chamar seus médicos. E ela saiu para chamar os médicos. Nisso que ela sai para chamar os médicos, ele começa a sentir que a morte está chegando. Aí ele sentiu uma mão gelada, ossuda, passando em cima da mão dele. Quando ele abriu os olhos, primeira esposa.
Aí ele olhou para ela e disse: ah, eu já ia até chamar você. Você não precisa. Eu estava sentado aqui no pé da cama. Eu estou aqui no pé da cama desde que você adoeceu. Eu venho acompanhando você todos esses dias. E eu quero dizer para você que quanto mais você adoece, mais eu adoeço também. Eu também estou sentindo que eu vou morrer. Aí disse: ai, mas eu me sinto tão envergonhado, porque a minha vida toda eu nunca dei atenção a você, eu nunca... Eu disse: não, só esse momento de nós estarmos juntos agora, você conversando comigo, compensa todos os anos que você não me deu atenção. Isso me basta. Aí disse: não faz isso não, que isso me enche de remorso. E ele começou a chorar de remorso por não ter dado atenção a ela durante a vida, e ela chorando de alegria pelo fato de ter finalmente conseguido a atenção dele, nem que fosse nesse momento final. Aí ele disse: vem aqui, deita no meu colo, fica comigo. Aí ela subiu na cama, agasalhou no peito dele, e eles ficaram ali os dois abraçados, chorando, e o fio da vida foi. E quando de repente os médicos abriram as portas do palácio, junto com as 3 esposas e todos os outros serviçais, os 2 estavam mortos em cima da cama. Porque dizem os rabinos que todos nós temos 4 esposas. Todos. A primeira das nossas esposas é o nosso corpo, a quem nós damos fazemos todas as suas vontades, damos o melhor de nós para atender a todos os caprichos dele. Ele não ouve não de nada de nós. Mas quando chega na hora da morte, que a gente quer convidar o nosso corpo para que ele vá conosco, ele diz: eu sou daqui, eu não vou para lá. Porque realmente o nosso corpo não vai nos seguir depois da morte. Ele vai ficar do lado de cá. A nossa terceira esposa são os nossos bens materiais, que a gente se adorna, que a gente se mostra para a sociedade, gosta de se exibir. Mas quando chega na hora da morte, que a gente quer que os nossos bens materiais sigam conosco para lá, eles não vão. E ainda dizem assim: amanhã eu vou casar com outro. Porque é exatamente isso, ele troca de dono na hora que a gente morre. O máximo que a gente pode fazer é assombrar esses nossos bens. Mas eles não vão seguir conosco, porque caixão não tem gaveta. Vai ficar tudo. A nossa segunda esposa são os nossos familiares, com quem a gente se aconselha, com quem a gente está perto, a gente está junto. Que diz que quando chegar a hora da nossa morte, vão nos preparar para o féretro, vão nos sepultar, mas eles também não vão seguir conosco. A única das esposas que seguirá conosco é a nossa primeira esposa, que é a síntese dos nossos atos, que a gente precisa aprender a cultivar e dar atenção para ela, para que ela não fique tão doente na hora da partida, para que a gente tenha uma vida feliz com ela, e quando chegar a hora da gente ter que partir para o mundo espiritual, nós possamos partir com uma esposa muito mais saudável ao nosso lado, pelo uso que a gente fez do tempo e pela nossa capacidade de fazer todo o bem que a gente poderia fazer. Que a gente reflita sobre todas essas coisas e que Deus nos ajude cada vez mais a retirar as gemas preciosas que as parábolas têm, independente de que religião elas sejam, para apresentar para nós a grandeza da misericórdia do Cristo, em oferecer diversos missionários em diversos estágios da nossa história, em várias culturas, trazendo inúmeras histórias diferentes, para que a gente aprendesse uma só lição: a transformação moral, para que a gente se liberte do mundo de provas e expiações e alcance a condição de sermos almas redimidas. Muito obrigado. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossas próprias preocupações que passamos ao largo das situações, ignorando o que se passa ao nosso redor. A parábola nos ensina que a verdadeira transformação começa com a ação. Não basta ter conhecimento ou boas intenções, é preciso agir com o coração. O samaritano nos mostra isso. Ele não pensou em recompensas ou em sua própria imagem, ele simplesmente fez o bem, sem olhar a quem. Assim, quando passamos a agir com mais empatia e compaixão, começamos a viver as lições das parábolas, transformando nossa realidade e impactando o mundo ao nosso redor.
Que possamos todos refletir sobre como ser melhores a cada dia, não só com palavras, mas com atitudes. E, ao final, encontrarmos a verdadeira paz interior e a transformação que tanto almejamos.